Olá meu amigo, salve meu irmão. Hoje o Pregar o Evangelho vem para vocês trazendo um vídeo que há muito tempo eu queria trazer. Há muito tempo que eu venho programando e como é um vídeo que eu queria dividir em duas partes, eu demorei um pouco a conseguir produzir. Mas hoje chegou a hora, vamos falar de Biblioteca Reformada. Fica comigo que você vai ver o que ler e quando ler, por que ler. Fica comigo, já voltamos. Isso mesmo. Vamos trazer hoje um vídeo que começa, são duas partes. O título do vídeo, Biblioteca Reformada Básica. Vamos trazer em duas partes livros que eu recomendo que você que quer estudar teologia reformada, você que já se diz reformado, conheceu a teologia reformada, se apaixonou pela teologia reformada, uma série de livros que eu considero básico para que você comece a sua biblioteca, para que você comece os seus estudos. Lembrando que não são livros que não vão ter um ranking entre si, a não ser o primeiro, vocês vão entender por quê. Livros que não vão ter um ranking entre si, não é vamos dizer assim, se eu vou indicar um livro sobre cristologia, não vai ser o melhor livro de cristologia que eu acho, mas eu digo que é a biblioteca básica, e básica não quer dizer barata e nem a melhor que se pode ter, entendeu? Então, aí a gente vai começar, para a gente abrir então com o primeiro e maior de todos, vamos trazer a Bíblia, pegar aqui para a luz não me complicar. Isso aqui deu. A Bíblia de Estudo de Genebra. Bíblia de Estudo de Genebra. A gente vai trazer esse livro porque é a Bíblia consagrada, a Bíblia reformada. Primeiro porque ela é a Bíblia, a Palavra de Deus. Eu não podia colocar outro livro que não fosse esse, a Palavra de Nosso Senhor. Que não fosse esse a grande revelação de Deus para nós. Então, o primeiro que a gente vai trazer, esse, Bíblia de Estudo de Genebra. Por que eu recomendo a Bíblia de Genebra? Você vai ter aqui um argumento confiável, um argumento muito confiável, para que você estude os comentários de origem reformada, de teor reformado. Então os comentários dessa Bíblia vão trazer você para esse mundo com esse teor mesmo reformado dos comentários sobre diversos livros da Bíblia, sobre diversos versículos da Bíblia. Você vai travar aqui mesmo, você vai ter as confissões e credos. Então é um livro que você não pode deixar. A Bíblia, porque é a palavra de nosso Deus, é o mais importante de todos. E a versão que eu recomendo, a Bíblia de Estudo de Genebra. A minha luz está me dando uma surra, mas aqui a Bíblia de Estudo de Genebra é a que eu recomendo para vocês. É o nosso primeiro livro. Em seguida, a gente não pode também... Claro que centenas de bilhões de degraus abaixo desse primeiro, que é a Bíblia, eu não posso, ainda que não seja uma leitura das mais fáceis do mundo, eu não posso deixar de recomendar que você leia, que você que quer adentrar na teologia reformada, que você leia, e trata-se aqui das Institutas de João Calvino. Vamos tombar aqui para minha luz não me quebrar. Isso, as Institutas de João Calvino. Eu tenho aqui uma versão da Unesp, muito boa, é uma tradução que ficou muito boa, direto da versão em latim, a versão integral, mas você tem também a versão clássica e a versão especial da editora Cultura Cristã. Instituto de João Calvino é a Magnum Opus de João Calvino, a obra-prima de João Calvino. Talvez o fora da Bíblia, o grande tratado teológico, o grande escrito teológico de todos os tempos, sejam as Institutas, Calvino, que foi provavelmente o maior intérprete das Escrituras, né? De alguém que está fora das Escrituras e interpreta as Escrituras, talvez o maior intérprete
Então, são 2 volumes das Institutas da Unesp. Você pode acompanhar. Olha só. São 2 volumes que eu recomendo muitíssimo que você leia. João Calvino, As Institutas, é o nosso segundo livro. Aqui você vai conseguir ter um apanhado muito geral e às vezes específicos de tudo que compõe a fé cristã, de diversos temas que compõem a fé cristã. É escrito pelo seu grande exegeta, pelo seu grande intérprete das Escrituras. Partindo agora para Confissões e Credos, eu não posso deixar de te recomendar algo que é o que se considera o maior registro de interpretação das Escrituras, mais fiel às Escrituras, que é... Eu vou falar logo do padrão de Westminster, né, do quarteto de Westminster. Eu vou ficar devendo um, que é o Diretório de Culto, eu não tenho, mas você já inclua na sua lista. Primeiramente, a Confissão de Fé de Westminster. Lembrando que não tem como eu falar muito de todos os livros, tá? Isso é para cada leia isto, depois a gente pode trazer, mas não tem como eu falar muito de cada livro, vai virar um vídeo de 3 horas, aí ninguém vai assistir, convenhamos, né? E então, aqui temos a Confissão de Fé de Westminster, que eu incluo nessa biblioteca reformada básica, essa versão da Puritanos, comentada pelo Hodge Filho, A. Hodge, Archibald Hodge. Você também não pode deixar de adquirir essa beleza, porque é fundamental esse registro inspiradíssimo, não no sentido de inspiração das Escrituras, mas de uma obra onde homens tementes a Deus se reuniram para registrar todo o seu credo, toda a sua confissão de fé. Em seguida, nós temos, continuando nos padrões de Westminster, o Catecismo Maior, comentado pelo Gerhardus Voss. Esse também um grande autor reformado, também da Puritanos. Você vai ter aqui todo o Catecismo Maior comentado, muito bem comentado, esmiuçado, pergunta por pergunta, com as referências bíblicas, comentando um pouco das referências bíblicas. Então é uma obra que não pode faltar na sua estante para você que quer ficar por dentro, que quer ter uma biblioteca reformada básica. Também aqui o Catecismo Menor de Westminster, pelo Leonard T. Van Horn, também da Puritanos. Você pode colocar na sua lista que você vai querer. E você pode me perguntar, mas temos o Heidelberg, temos a Confissão Belga, brilhantes, excelentes, mas eu, presbiteriano que sou, eu não podia colocá-los para recomendar aqui no lugar. Eu não vou colocar todos, e como básico, a minha opção é por Westminster e continuar sendo, não tem jeito. Em seguida agora, antes da gente adentrar num material mais geral sobre a Bíblia, sobre estudo, falar de teologia reformada é falar de doutrinas da graça, é falar de calvinismo, é falar de doutrinas da graça. Falar de doutrinas da graça é falar do Evangelho de Jesus Cristo e nada mais. Então, eu trago aqui o primeiro livro, que eu já recomendei no Leia Isso, você vai poder ver no card aqui em cima. Eu já recomendei no Leia Isto, que são as doutrinas da graça do James Montgomery Boyce e de Philip Graham Hyken. Aqui pela Anno Domini, tem uma versão nova agora pela Vida Nova, pela editora Vida Nova, e essa obra vai te apontar aqueles célebres 5 pontos do calvinismo e explicar e esmiuçar cada um numa linguagem fácil, como eu já comentei. Eu não vou me esticar, você pode ver, procura no canal aí, na nossa playlist do Leia Isto, você vai ver, mas aqui você vai ver falando sobre as doutrinas da graça, por que é graça, por que não é obra, por que é por meio da fé e tudo que compõe isso. E
trazendo para o Brasil, puxando sardinha para o nosso lado, tanto brasileiro quanto presbiteriano, temos do reverendo Paulo Anglada, Calvinismo, as antigas doutrinas da graça. Coloca também porque o Paulo Anglada fez um trabalho esplêndido, um trabalho fenomenal nessa exposição do calvinismo, do que é o calvinismo. Ele traz pecado e apostasia, ele traz as objeções, ele trata das objeções ao calvinismo, ele traz, que eu posso mais? Ele vai falar da perseverança dos santos, dos 5 pontos, ele vai falar da objeção arminiana, ele vai refutar a objeção arminiana. Então, para você conhecer o calvinismo, que está intrinsecamente ligado, se isso não for uma redundância, obviamente, a teologia reformada, calvinismo, as antigas doutrinas da graça. Esse foi o 7º livro nosso. Em seguida, vamos trazer agora para o estudo bíblico em si, algo que não pode faltar na sua biblioteca, tanto reformada quanto você que não é da teologia reformada. Eu falo do box Panorama da Bíblia. Eu vou mostrar o box fechado antes de tirar, eu estava me apressando em retirar isso. O box Panorama da Bíblia, você vai ver aqui, da editora Vida Nova, 1320 páginas, são 2 volumes aqui, e você vai ter o Antigo Testamento pelo Gleason Archer e o Novo Testamento pelo Robert Gundry. E são realmente panoramas de todos os livros da Bíblia. Você vai achar, por exemplo, no Antigo Testamento, o Archer fundamentando a validade dos manuscritos, porque tanto que o título original Merece Confiança o Antigo Testamento. Então ele vai fundamentar que sim, que merece confiança. Ele vai te dar um panorama geral de cada um dos livros, com sua teologia, seus personagens principais, pontos marcantes, dificuldades de interpretação. Então ele fica... É uma leitura que às vezes ela é muito clara, mas às vezes ela é um tanto densa, tem que deixar de ser clara. Mas não pode faltar esse e também o do Novo Testamento, que é o do Robert Gundry, que é do Novo Testamento, vai nessa mesma linha, fundamentando a validade do cânon, a confiabilidade do cânon sagrado e a sua história, a história de cada livro, o contexto histórico de cada livro. Então é um material para ter, assim, na cabeceira. Esses 2 livros, material para ter na cabeceira da sua cama, para você pegar sempre, para estar sempre pronto. Você que prega é fundamental, você que pretende pregar um dia é fundamental, mas para o seu estudo do dia a dia, esse trabalho é excelente, recomendadíssimo. Esse box Panorama da Bíblia da Vida Nova é o nosso 9º livro. E o que não pode faltar em qualquer estudo, seja de teologia, seja de história, seja de português, seja até de matemática, qualquer acadêmico, qualquer pessoa no mundo precisa de um dicionário. Eu não vou recomendar um dicionário de língua portuguesa, porque eu penso que já é inerente, já está uma carta marcada e convenhamos, você tem que ter um dicionário de língua portuguesa, isso é fundamental, né? Mas então eu vou pular, mas eu recomendarei um dicionário da Bíblia, porque você vai achar palavras e conceitos que vão te fazer muita falta nos seus estudos. Então anota aí, o nosso 10º livro é esse dicionário do Douglas, lançado pela Vida Nova. Você consegue um precinho muito bom na Amazon de vez em quando. Por que você não recomenda os outros dicionários? Você pode perguntar. Recomendo também, mas eu não imagino que, como uma biblioteca básica, você vai começar comprando 6 dicionários, né? Então você pode escolher outro que não esse, que está mais barato. Pode ter o do John Davis, muito bom, clássico. Você vai ter dicionários teológicos
também muito bons, mas aqui eu trago esse dicionário. Você vai ver, olha aqui um verbete, por exemplo, que você tem: inspiração e métodos proféticos. Então você vai ver ele falando aqui de profecia, inspiração e métodos proféticos, modos de inspiração, modos de comunicação, os livros dos profetas, profetas falsos e verdadeiros, e por aí vai. Você vai ter significados, exploração de conceitos, né? Uma dissertação sobre alguns conceitos, te explicando o que é. Então também tem que estar tiracolo. Para o seu estudo bíblico não adianta. Anota aí, dicionário, compra um dicionário. Esse é muito bom, tá? O Novo Dicionário da Bíblia, de J.D. Douglas, que é o organizador, ou J.D. Douglas, né, que é o organizador. Tem essa capa linda aqui com esses pregos da cruz aqui, que ele parece que é meio holográfico, tá em alto relevo, quase que você tem vontade de pegar o prego. Mas lembra disso, o nosso 10º livro foi esse dicionário. Então, dando uma recapitulada, você viu que a gente trouxe a Bíblia, que é a Bíblia de Genebra. Não adianta, é ela que vai te dar essa maior apanhado, essa maior fundamentação teológica reformada, com seus comentários. E eu recomendo que seja uma Bíblia de estudo para quem está começando, quer ter essa biblioteca reformada básica e estudar a teologia reformada, que você se norteia com isso. Nós tivemos as Institutas de Calvino no 2º lugar, que foi no 2º lugar só na ordem que eu falei, não em ranking. Todos aqui abaixo da Bíblia, lembrando muito disso e frisando. Os padrões de Westminster com a confissão, os catecismos e doutrinas da graça, o calvinismo do Paulo Anglada, tivemos o box do panorama da Bíblia e por último o dicionário do Douglas, do dicionário da Bíblia. Então, meus irmãos, essa foi a primeira parte do nosso vídeo. Nós vamos ter a parte 2, não deixa de ver que nós vamos falar na parte 2 de teologia bíblica, teologia sistemática, teologia do Novo Testamento, teologia do Antigo Testamento. Vai estar imperdível. Nós vamos trazer um livro que eu considero o melhor, o top dos tops, tratando da igreja, da eclesiologia, tratando da igreja, do que é a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo. Vamos trazer um outro livro que marcou muito a minha vida, desde a primeira vez que eu li, há muito tempo, que é um livro do Palmer Robertson, que você já deve estar imaginando que ele realmente descortina muita coisa pra gente da Bíblia, faz a gente enxergar a Bíblia como um todo de uma forma que poucos livros vão fazer isso. Então fica com a gente. Se você quer saber teologia sistemática, teologia bíblica, a gente vai trazer muita coisa na segunda parte. Tá tão imperdível quanto essa, se não mais. Então fica com a gente, deixa seu like aí no vídeo pra gente, ajuda muito o canal, deixar seu like, compartilhar nas redes sociais, tá? Se inscreve no canal se você tá gostando, se você gostou desse vídeo, se você tá gostando do canal, tá ok? Pode comentar, ajudar a melhorar. Eu tô sempre disposto a ler e ouvir o que vocês têm a dizer. O canal é para ser, se fosse para me fazer monólogos, é um monólogo, mas a gente no coração a gente tá batendo papo. Se fosse para eu falar sozinho, eu falava para uma parede, não para uma câmera, e colocaria no YouTube. Então eu conto e preciso dos comentários de vocês, tá? Dos compartilhamentos, para a gente fazer isso sempre para a glória de Deus. E se algum dia parecer que não é para a glória de Deus, você puxa minha orelha, e que eu tenho que estar sempre disposto a ouvir, tá? Então deixa seu like, marca o sininho para você receber todos os vídeos, inclusive o próximo que a gente vai postar com a parte 2, não vai demorar, tá ok? E eu espero que você possa ir comprando a sua biblioteca aos pirateia. Isso não é para você baixar PDF de graça, tá ok? Por favor, ande como Cristo andou, como devemos todos andar, tá ok? Com o alvo Cristo, o exemplo, o nosso Senhor Jesus. Fica com Deus, um grande abraço para vocês, até mais.